Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é um dia muito especial, nós vamos começar uma nova fase dos nossos tópicos. Hoje nós vamos começar a discutir os sistemas estocásticos. Vamos ver como isso funciona? Muito bem, pessoal. Pois é, o mundo não é perfeito, tudo bem? Existem diversos eventos que acontecem ao longo dos nossos experimentos que vão deteriorar a qualidade desses experimentos. O que acontece é que esses experimentos são contaminados por eventos variáveis aleatórias. E é justamente sobre isso que nós vamos discutir de agora em diante. Muito bem, pessoal. Em robótica móvel, os principais efeitos dessas variáveis aleatórias são na deterioração da posição do robô conhecida, das leituras que nós obtemos dos sensores e dos diversos efeitos que acontecem quando nós combinamos essas coisas. Tudo bem? Tudo tem erro e acaba que, ao acumular estes erros com o passar do tempo, ou seja, ao integrarmos esses erros, não é, nos movimentos do robô, o que acontece é que isso vai levar o robô a pensar que ele está numa posição bem diferente da que ele realmente está. Tudo bem? Mas não só em robótica móvel, esses erros aleatórios estão em todos os lugares, em todos os experimentos, tudo bem? E nós precisamos aprender a lidar com eles. Saber lidar com os erros aleatórios, com as variáveis aleatórias, é a total diferença entre nós sabermos por que as coisas estão dando errado e sabermos como agir para consertá-las, e ficarmos totalmente no escuro, sem ter a mínima ideia do que está acontecendo. E quando isso acontece, nós passamos a recorrer à famigerada gambiarra, ou seja, aquela tentativa de fazer alguma coisa, seja lá o que for, para ver se minimiza os problemas. E muitas das vezes, não sabemos o que estamos fazendo. Então essa é a diferença entre saber, mexer com probabilidades, com estatística, com sistemas estocásticos e não saber. Bom, mas vamos do começo. O que quer dizer sistemas estocásticos? Bom, essa palavra, estocásticos, vem de uma palavra grega, stokos. Isso vem da época das Olimpíadas, em que a competição existe até hoje, que é aquela competição de lançamento de dardos. Sabe aquela competição que tem uma vareta super grande, um dardo, e a pessoa arremete esse dardo, e esse dardo voa por um estádio e cai em algum lugar? E todas as vezes que essa mesma pessoa, lança o mesmo dardo, e ela tenta fazer exatamente da mesma forma, esse dardo cai em locais diferentes. Já reparou isso? Por que isso acontece? Porque existem inúmeros fatores que nós não temos controle sobre e vão gerar aí diferenças ao longo dos experimentos. São esses fatores que nós chamamos então de fatores aleatórios. Então, esses fatores aleatórios, nós vamos chamar então de variáveis aleatórias, são na verdade variáveis das quais nós não temos controle sobre os fatores que as geram. E nós não temos como impedir que elas invadam o nosso sistema, tudo bem? Então elas vão causar todos os tipos de incertezas. E incertezas, nós temos basicamente então dois tipos. As incertezas sistemáticas são aquelas incertezas que nós temos como modelar e corrigir por meio de calibração. Por exemplo, temos ali um carro e um dos pneus do carro está mais vazio que os outros. Isso torna aquele pneu menor em tamanho, causa aí desvios, não é? Na trajetória do nosso carro, não é verdade? Porém, se nós formos num posto e simplesmente calibrarmos esse pneu, ele volta a ter o tamanho original, igual ao dos outros, corrigimos o problema. Não é isso? Pois muito bem, as incertezas aleatórias ou probabilísticas são aquelas incertezas que nós não temos controle sobre elas nem sobre os fatores que as geram.
E o que acontece é que elas aparecem e nós temos que lidar com elas da mesma maneira. Quer um exemplo de uma variável aleatória? Lançamento de um dado. Sabe esse dado de 6 faces? O dado comum que você joga em qualquer joguinho aí de tabuleiro? Pois bem, você já reparou que todas as vezes que você tenta lançar esse dado e adivinhar o número, é uma questão de sorte? E mesmo que você tente sempre colocar o dado no mesmo lugar da sua mão, chacoalhar a mão o mesmo número de vezes, jogar com a mesma força para que ele caia no mesmo lugar da mesa ou do chão, role o mesmo número de vezes, é uma tentativa de sistematizar o lançamento, não é verdade? Você já reparou que mesmo que você tente fazer isso, não vai dar certo? E quase todas as vezes vai sair um resultado diferente? Pois muito bem. Por que o lançamento de dados é uma variável aleatória? Simplesmente porque você não tem controle sobre todos os fatores que estão envolvidos ali naquele lançamento. Você não tem controle ao nível de 100% da sua força muscular, você não tem um controle a nível de 100% das condições atmosféricas, do ar mesmo, né, que pode estar se movimentando ali na sala e vai causar diferenças pequenininhas, mas diferenças durante o voo do dado no ar. Você não tem controle 100% sobre as imperfeições no chão, não é verdade? Tudo isso vai alterar o resultado do seu lançamento. São incertezas das quais você não tem controle sobre. Então são incertezas aleatórias e elas acontecem o tempo todo e nós temos que lidar com elas. Já ficou claro, não é? Então vamos aprender um pouquinho sobre elas. Bom, então variáveis aleatórias são aquelas que nós não temos controle sobre elas, não é verdade? Mas não quer dizer que nós não conseguimos falar nada sobre elas. Não, nós temos como lidar com elas, sim. E o meio de fazermos isso é por meio de inferência e estatística. Veja bem, inferência quer dizer fazer assertivas, né? Discorrer sobre algo, fazer afirmações sobre algo. Inferência e estatística é usar então as ferramentas de probabilidades, estatística, tá? Para fazer então inferências sobre eventos aleatórios. É isso que quer dizer. Quer ver só um exemplo super comum de inferência estatística que você tem no seu dia a dia? Pesquisas eleitorais. Sabe por quê? Porque é impossível entrevistar 100% das pessoas aptas a votar, né, para você descobrir qual é a preferência geral de todos, não é isso? Mas é possível selecionar um subgrupo de pessoas, ou seja, uma quantidade menor de pessoas, da maneira correta, é claro, não é? De tal maneira que este subgrupo do grupo total vai ter uma representatividade, não é, da opinião da maioria, tudo bem? Claro, com um certo grau de confiança. Aqueles pontinhos que o pessoal fala, né? 2 pontinhos para mais ou para menos. Então, aquilo é o nosso grau de confiança na pesquisa. Por que a gente precisa de um grau de confiança? Porque a gente não entrevistou 100% das pessoas, que aí nós teríamos a confiança total, não é? Nós entrevistamos menos pessoas. Mas, se nós selecionarmos os dados da maneira correta, nós vamos poder sim fazer uma inferência, dizer algo sobre aquele evento que vai ocorrer. Tudo bem? Bom, então para fazermos uma boa inferência estatística, o primeiro passo fundamental é termos então um excelente modelo probabilístico das variáveis probabilísticas, né, as variáveis aleatórias, que vão estar influenciando o nosso processo. Tudo bem? Bom, por definição, o modelo é um conjunto de regras, equações, tudo bem, que vão ditar o comportamento de algum processo. Nós podemos ter, então, modelos sistemáticos, ou seja, são aqueles modelos que vão ditar de maneira perfeita todo o comportamento do processo, e tendo um modelo sistemático em mãos, nós vamos poder então dizer tudo sobre o processo, passado, presente, futuro, tá? Porque o que acontece é que, né, aquele processo sempre vai obedecer àquele modelo. Por um outro lado, né, nós vamos ter então aí processos
aleatórios, ou seja, processos que são contaminados por variáveis aleatórias. E aí, esses processos não mais obedecem a um conjunto de equações determinísticas. Nós temos um processo estocástico, tudo bem? Para isso, nós vamos então ter um modelo estocástico do nosso processo. E o modelo estocástico não tem por objetivo dizer com 100% de acurácia o que vai acontecer com o processo, uma vez que isso é impossível. O modelo estocástico tem por objetivo dar uma estimativa, ou seja, dizer uma probabilidade de certas coisas acontecerem ou não. E isso quer dizer, então, um modelo probabilístico. Tudo bem? Bom, e o que é, então, finalmente, um modelo probabilístico de uma variável aleatória? Ele é, na verdade, uma equação, como qualquer outra, tudo bem? Mas é uma equação de como vai se comportar esta variável aleatória. O que acontece é que, se alguém pedir para você dizer qual é o próximo sorteio de uma variável aleatória, por exemplo, qual é o próximo sorteio do dado? Se você disser um número e adivinhar, vai ter sido pura sorte, porque, por definição, é impossível saber o que vai acontecer, não é, no próximo sorteio de uma variável aleatória, simplesmente pelo fato dela ser aleatória. Nós não sabemos o que vai acontecer, tudo bem? Então, diferentemente do modelo determinístico, onde dá para dizer presente, passado e futuro, né, quando a gente lida com variáveis aleatórias, não dá para saber isso, né? Não dá para adivinhar o futuro, tudo bem? Mas dá para dizer, dá para inferir uma certa probabilidade de um certo valor ou uma região de valores serem sorteados. E é justamente isso que quer dizer, então, o modelo probabilístico. Ele vai dar chances, probabilidades, de certos sorteios acontecerem ou não. E isso vai ser dado, então, por meio de funções, tá? E essas funções que nos possibilitam, então, dizer algo sobre variáveis aleatórias, têm um nome bem específico. São as funções densidade de probabilidade. Então, essas são os verdadeiros modelos estatísticos. Bom, quando a gente pensa no conceito de densidade, se a gente lembra do conceito físico, o que isso quer dizer? É o quê? Massa dividido por volume, não é verdade? Ou seja, a quantidade de massa que está comprimida em um determinado volume. Não é isso? Bom, aqui é a mesma coisa, o mesmo conceito. Função densidade de probabilidade é a quantidade de probabilidade que está, então, colocada sobre um certo volume. Tudo bem? Volume de quê? De distribuição espacial mesmo, onde as variáveis aleatórias podem ocorrer. Se é uma variável aleatória unidimensional, aí nós não temos o conceito de volume, mas nós temos o conceito de área, não é verdade? Porém, se é uma variável aleatória bidimensional, tridimensional e assim por diante, aí sim nós temos o conceito de volume. Então, uma função densidade de probabilidade só quer te dizer uma coisa: em quais regiões do nosso espaço possível de ocorrências, não é, de sorteios, tudo bem, se concentram a maior quantidade de sorteios e a menor quantidade de sorteios. Ela só quer descrever as preferências da nossa variável aleatória, tudo bem? Ora, como assim preferências da minha variável aleatória? Bom, é isso mesmo, a natureza da variável aleatória, tudo bem? O que acontece é o seguinte: cada variável aleatória que existe aí pelo mundo, e existem infinitas variáveis aleatórias, tudo bem? Cada uma delas se comporta de uma maneira diferente. Pensa em variáveis aleatórias como sendo pessoas, tá? Você não vê que cada pessoa é individual, é diferente da outra, daí vem a palavra indivíduo, não é? Pois muito bem, as variáveis aleatórias são do mesmo jeito. Cada uma delas ocorre na natureza de uma maneira diferente, elas têm comportamentos diferentes. E a função densidade de probabilidade só tem o objetivo de mostrar como é o comportamento de uma determinada variável aleatória. Quais são as regiões de preferência de sorteios dessas variáveis. Tudo bem? Então, na verdade, no fundo, uma função densidade probabilidade
é nada mais, nada menos que uma generalização de um histograma. Ora, mas afinal, o que é um histograma? Veja bem, um histograma nada mais é que uma coleção, não é, de frequências de ocorrência. Olha só, vou colocar aí um exemplinho para você. Imagina que você tem esse grupinho aí, né, de 6 elementos, tá? E podem ocorrer esses 3 tipos, né, de eventos aí, o 1, o 2 e o 3. Muito bem. Então, se eu contar a ocorrência de cada um desses elementos, você vai ver que a ocorrência do primeiro foi 3, a ocorrência do segundo foi uma só e a ocorrência do terceiro foi 2. Tudo bem? Então, se eu colocar isso num gráfico, olha só, eu vejo a frequência de sorteio de cada um desses elementos, não é verdade? E olha só que legal, se eu normalizar esse gráfico, ou seja, se eu só dividir então, não é, as ocorrências pelo número total de elementos que eu tenho, então eu tenho um histograma normalizado em termos de probabilidades, não é? Então eu começo a ver o quê? As regiões de preferência de sorteio desta variável aleatória, tudo bem? E se você reparar bem, não é? Ao normalizar este gráfico, então se eu somar todas as probabilidades agora, não é? O total vai ser o quê? O total vai ser 1, ou seja, 100%. Isso quer dizer só o seguinte, não é? Se eu varrer este gráfico desde o começo até o final, tá? Eu vou ter então visto todas as possibilidades que podem ocorrer. E todas as possibilidades, né, o 100% das coisas que podem ocorrer, não podem passar então justamente desse valor, 100%. Só quer dizer o seguinte, não existe probabilidade maior que 100%. Ah, e também não existe probabilidade negativa, tudo bem? Todas as probabilidades estão entre 0 e 100%. E essas duas são justamente as duas únicas necessárias condições para que uma função seja considerada, então, uma função densidade de probabilidade. Que não existam, então, probabilidades negativas, tudo bem? E que a soma de todos os eventos possíveis, tá? Ou seja, a integral deste gráfico, tudo bem? Que some 1, ou seja, 100%. Então, uma região que tem uma alta densidade, não é, de probabilidade, só quer dizer o seguinte, que se eu jogar várias vezes, né, uma variável aleatória, né, se eu brincar com ela, tiver vários sorteios, então uma grande quantidade de sorteios vai cair naquela região que tem uma alta densidade. E uma pequena quantidade de sorteios vai cair naquela região que tem o quê? Uma baixa densidade de probabilidade. E é isso que quer dizer, é essa a interpretação de uma função densidade de probabilidade. Não é nada mais que isso. Tudo bem? Bom, e como é que então nós passamos do histograma para a função densidade de probabilidade? Ora, não tem outro jeito. Nós temos então que fazer um histograma com muitos elementos, ou seja, com muitos sorteios aleatórios. Tudo bem? Então a gente vai pegar uma variável aleatória, sortear ela inúmeras vezes, mas muito mesmo, milhares, milhões de vezes, e vamos construir o histograma. Vai chegar a um certo ponto do número de sorteios que nós estamos fazendo, que nós vamos reparar que o nosso histograma não muda mais de formato, ele vai convergir para um determinado formato, seja lá ele qual for, não importa o formato, tudo bem? O que vai acontecer é que ele vai convergir para um certo formato, e a partir de um certo número de sorteios, se a gente adicionar muitos outros sorteios, a gente percebe que o formato não muda mais, tudo bem? Então, quando a gente converge para um formato definitivo daquela variável aleatória, então nós descobrimos o comportamento dela, ou seja, nós sabemos quais são as regiões de preferência daquela variável aleatória. E aí tudo que nós temos que fazer então é normalizar este histograma, de modo que ele vire então um histograma normalizado probabilístico, e aí a partir desse formato nós construímos no entorno dele então alguma função matemática que desenhe aquele formato, tudo bem? E tem os mais variados tipos de formatos, tá? Logo tem os mais variados tipos de funções,
densidade de probabilidade, tá? Mas o que interessa mesmo é descobrir esse formato e, tendo esse formato, nós sabemos então agora descrever, inferir coisas sobre essa variável aleatória. Mas veja bem, tá? Uma função densidade de probabilidade não te dá a probabilidade, né, de um sorteio ocorrer, tudo bem? Ela te dá o quê? A frequência, né? A probabilidade de densidade. Então lembre bem do conceito de densidade, né? Massa sobre volume, tudo bem? Para nós aqui a densidade está sendo o quê? Não é? Probabilidade pela área desenvolvida pelo gráfico, tudo bem? Como é que eu faço então para obter probabilidade? Tenho que multiplicar por área, não é verdade? Como é que a gente faz então uma multiplicação nesse sentido? Ora, simples. Qual é a ferramenta matemática que nos resulta em área? É justamente ela, a integral. Então, para nós extrairmos a probabilidade de uma função densidade-probabilidade, nós fazemos justamente isso. Nós fazemos a integral da função densidade-probabilidade. Em uma certa região que nós temos interesse. Se nós fizermos desde lá do menos infinito até o mais infinito, ou seja, né, em tudo o que é possível de ocorrer, então isso tem que resultar em 100%, isso tem que resultar em 1. Se lembra do conceito? Não é? Pois bem, então a integral de uma função densidade de probabilidade de todas as possibilidades possíveis necessariamente tem que ser 1. Mas se você quiser integrar só em uma determinada região, tudo bem? Para saber a probabilidade só daquela região, você pode. E aí você vai obter então a probabilidade de um sorteio ocorrer naquela determinada região. E é assim que a gente interpreta e manipula então esta função densidade-probabilidade, que é o nosso modelo probabilístico. É assim que a gente lida com sistemas estocásticos. Tudo bem? Tá vendo como é bacana? Tá desmistificando isso para você? Não tem, na verdade, né, segredo no fundo. Se você entender esse conceito, você vai estar muito bem. Muito bem, pessoal. Essa foi então a maneira de nós obtermos os modelos estocásticos, os modelos das nossas variáveis aleatórias. E nós aprendemos um pouquinho sobre como lidar com elas. Mas não parou por aí não. Tem muitas maneiras de se fazer inferência estatística, e são por meio dos momentos estatísticos. Nós vamos ver em seguida. Mas por enquanto, eu espero que você tenha gostado. Então um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.